todos nós temos sonhos. Às vezes sonhamos em ser jogador de futebol, às vezes sonhamos em conquistar certas coisas. E uma vez me foi questionado qual foi o dia mais importante da sua vida. Eu ainda não tinha tido filho. Mas, normalmente, pais respondem que o dia mais importante da sua vida é o dia da chegada do seu filho. E eu escutei de um homem exatamente esse questionamento. E falando, quando que você se preparou para isso? E muitos não se preparam. Diria que quase a maioria. Quer dizer, a maioria com certeza, mas quase todos, né? Sim. E eu resolvi fazer o curso que esse mesmo homem estava dando sobre gestação, parto e puerpério. Grande Tiago Koch. Que prazer em tê-lo aqui. Fala, Marujada. Fala, Marujo, tudo bom? Maravilha demais estar aqui com vocês, é um grande prazer. Começando agora, eu quero te agradecer por todas aquelas aulas que você passou por mim e dizer que, para mim, um médico obstetra que assiste parto humanizado, foi muito importante o seu curso. E como é importante ver aqueles homens que estavam ali e discutir coisas que geralmente não se discutem. Então, vamos falar um pouquinho hoje disso e eu estou extremamente lisonjeado de tê-lo aqui, porque modificou a mim, modificou a minha esposa, modificou a minha paternagem com meus filhos, e tá com você acrescentar um pouquinho mais de tudo isso ao nosso podcast, que a gente fala um pouquinho dessa paternidade, de cada um que tem as suas diferenças de paternidade aqui. Sim. E acho que a sua palavra vai ser extremamente interessante. Obrigado. Eu que estou agradecido, né, de estar aqui com vocês, depois de tantos anos, e é muito legal, né, fazer essa conexão, porque a gente se conheceu, acho que no início do Projeto M Paterno, né, o Projeto M Paterno, agora em janeiro, estamos fazendo 7 anos, e quando que foi? Acho que 2020, foi antes da pandemia? Comigo foi antes da pandemia, comigo foi em 2019. E comigo foi 21. Isso. 21. Então, pô, o Hugo, você tava lá dos primórdios, né? Tava lá dos primórdios. É muito interessante isso, porque eu fiz, né, meu TCC, tava na faculdade e tal, sobre masculinidade, e eu conheci o seu perfil falando de paternidade, e eu fiquei tentado de ir sem ser pai. Eu fiquei pensando assim, pô, cara, ia ser maneiro e tal, porque eu já estudava masculinidade e tal, coisa. E ele botou, vou pra Niterói. Falei, cara, não tem chance, eu tenho que ir. E meu já foi ao contrário, foi o meu movimento. E a mãe do Edgar falou assim, pô, mas você, que vai ensinar? Exatamente o mesmo movimento, mas ao contrário. Eu falei assim, mas você já sabe, você já estuda, o que vocês querem? Cara, eu quero, acho que vai ser bom, acho que vai ser importante e tal. E aí entrei em contato com o grupo de doulas que foi que te convidou, né, pra ir lá pra Niterói, lá e tal. Eu tava duro pra caramba também, coisa, e aí tentando fazer um jeito, pô, me dá um descontinho aí, sabe, pra poder fazer. Aí falou, pô, posso tirar foto do evento e tal. Ofereci pra tirar foto do evento pra poder ver se ganhava um desconto. Fiz todo um lance pra poder ir. Uhum. Eu sou flamenguista. O curso dele foi na final da Libertadores. De 2019. Eu não fui ver, eu não assisti o jogo, eu tava lá no curso com ele. Caraca, isso daí, Isso Thiago. é a maior prova de paternidade que eu já vi na vida. Isso aí, Thiago, Tava lá com ele e foi bom pra caramba, cara. Você já não estava grávida ainda. Não, tava grávida. Já tava com... Porque ele foi tipo, já tava até com você já. Foi tipo novembro, que foi, acho que foi o jogo, sei lá. Foi novembro. Novembro. E... Hugo, eu dei o desconto, Hugo? Você deu um desconto maravilhoso. Tipo, absurdamente maravilhoso. Tipo assim, cara, foi preço de banana. Isso aí. E me tira uma dúvida, Thiago. Da onde você tirou... Essa é a pergunta que eu ia fazer. Esse curso? Porque na minha humilde posição, eu nunca tinha pensado num curso desse. Sim.
Bom, os cursos, na verdade, né, eles vieram por uma demanda dos homens. Então, o projeto Homem Paterno, ele nasce se propondo a ser e fomentar redes de apoio paterno. Na verdade, esse é o DNA do projeto Homem Paterno que se sustenta até hoje, né? Nossa rede de apoio paterno chega a mais de 1.000 homens hoje em dia, fora os cursos, né, e os eventos presenciais, mais um grupo consolidado. Então, o projeto Homem Paterno, ele nasce quando eu fazendo e realizando aquelas rodas paternas, né, que eram os primeiros dias, né, que são os primeiros dias dos cursos presenciais, né, o que você teve presente, aquele momento de trocas. Então, a princípio, essa era a experiência que eu era proposta, e aí eu comecei a ver que muitos homens, eles estavam buscando conhecimento mesmo, sabe, do que era, não somente, além de compartilhar as experiências, mas muitos homens buscando por conhecimento sobre gestação e trazendo muito a grande dificuldade de ter conteúdos que conversassem com eles, né, dentro de uma linguagem, inclusive trazendo falas relacionadas aos próprios profissionais, que muitas vezes nem olhavam para esse pai, né, deixavam eles totalmente excluídos dentro desse processo durante toda a gestação, dentro de um processo de invisibilidade, por incrível que pareça, né, falar de invisibilidade, né, para um homem é até estranho, mas dentro desse processo da gestação é algo que acontece, né, de esse homem ou se excluir ou ser excluído, né, por várias questões. Isso. Que vou dar depois. Mas, então, o curso, ele vem disso, né, e aí quando eu começo a ser questionado por esses homens, mas aonde que eu faço? Não seria legal, de repente, fazer algum curso, né, e aí eu também comecei a refletir dentro da minha história, né, quando a Bruna engravidou da Yara, que o quanto faltou para mim também conhecimento específico sobre gestação, sobre partos, sobre puerpério, mas também que dialogasse comigo, né? Então, e aí eu comecei a revisitar algumas memórias de estar procurando conteúdos, né, estar buscando conhecimento e ter, sei lá, páginas, de repente, de um livro falando sobre a gestação para as mulheres e 2 linhas para os homens, né, e as coisas mais óbvias do mundo, e isso em vários formatos, né, seja em livros, seja em artigos, em matérias, ou seja, faltavam conteúdos sobre o homem durante a gestação e o parto. Então o curso, ele vem disso, né, ele vem dessa necessidade, dessa demanda dos próprios homens que começaram a participar da rede de apoio, mas também após eu revisitar, a partir dessas falas, né, dessas provocações desses homens, a minha própria história, eu falei, não, acho que então é necessário eu fazer aqui um currículo, né, de conteúdos que eu acredito ser relevantes, e aí consultei vários outros profissionais, né, doulas, obstetras, amigos, né, que eu venho, assim como vocês, né, essas amizades que são incríveis, né, que eu venho construindo nos últimos anos. Então é um curso feito também por outras pessoas, né, que colaboraram, né, que, imagina, eu só tinha vontade, né, e um pouco do conhecimento, né, quando a gente fala em fisiologia, né, todo aquele conteúdo que vocês tiveram, né, foi um conteúdo que eu fui estudar, fazendo cursos, obviamente, estudando, mas para levar de forma mais mastigada possível, mas também com profundidade, conteúdos relevantes, né, para os homens. Então ele nasce daí, acho que foi logo o Hugo, acho que foi um dos primeiros caras, assim, né, que realmente participaram, tanto que quando o Hugo participou, era super difícil conseguir realizar os cursos presenciais por falta de adesão dos homens, né, então, que ainda continua sendo, sim, mas naquela época era ainda mais, né? Então era sempre uma incógnita, a gente lançava uma data e falava, e agora tem que vender, né? Tomara que as pessoas se inscrevam. Então, claro, sempre tive parceiros muito incríveis, né? Mas sempre foi um friozinho na barriga conseguir fazer e realizar de fato esses encontros. Mas quando estava lá, era sempre ótimo, né? Então, nasceu daí. Sim. E Thiago, você percebe essa demanda aumentando? Ou é impressão minha, assim? Porque eu tenho um retrato de consultório
que é extremamente nichado, né? Assim, o meu consultório são mulheres que desejam assistência ao trabalho de parto, então homens que a primeira consulta eu falo que eles são extremamente importantes, que eles precisam estar ali, e geralmente eles querem, eles se interessam, e eu vejo cada vez mais no consultório homens interessados na assistência, querendo saber mais, querendo tudo isso. E isso foi uma demanda que eu falei pros meninos quando eu falei, ai, gente, eu preciso criar um podcast porque eu tenho um público que tem uma sede dessa informação, só que tem pouco acesso, sabe? E a minha ideia era um psicólogo, um pediatra e um obstetra, que são pais, e que poderiam envolver isso. Mas eu vejo essa demanda no consultório de pais, querendo saber, querendo conversar, querendo entender qual vai ser o processo com o filho, com a companheira, como é que vai ser aquilo ali. Você percebe isso ou você acha que está meio que estagnado? Está acontecendo, sim, um movimento de homens que estão buscando quebrar ciclos, que estão buscando revisitar as suas próprias histórias, que estão disponíveis e dispostos a serem cuidadores e ocupar esse lugar de pai, com mais repertório, né, seja de conhecimento, seja repertório emocional, enfim, sim, vejo que está acontecendo esse movimento. É um movimento, por mais que esteja crescendo, e aí eu acho que dentro das nossas bolhas aqui, a gente tenha mais contato com esses pais que estão buscando, isso pode gerar uma falsa sensação que isso é um grande movimento, né? Então eu vejo que está acontecendo um movimento, são muitos homens, são milhares de homens, sim, mas ainda são poucos diante do cenário, né? Quando a gente fala Brasil, quando a gente fala mundo, enfim, quando a gente começa a olhar, né, para as estruturas. Então são poucos homens ainda que realmente estão nessa busca, ou que estão, eu vejo assim, sabe, Gustavo e Hugo, um grande desafio é de como que a gente sai desse lugar, dessa paternidade mais estética, que ainda está muito mais no querer, e daquele que realmente faz e se propõe a fazer, né? Aquele que vai lá, então, seja fazendo um curso, seja estando na consulta, né? O cara que está realmente disposto, né? Então eu vejo que muitos homens estão ainda nesse lugar estético, né, de querer ser e de repente se colocar como pai, mas ainda estão distante diante das necessidades de quem ocupa o lugar de cuidado prioritário ainda, né, que são as mães e as mulheres que acabam carregando esse piano. Então vejo que está acontecendo esse movimento, mas é lento diante das necessidades, das urgências, mas está acontecendo. Eu percebo isso também, eu acho que é lento, mas eu acho que inclusive tem pais que não sabem por onde ir. Pais que, por exemplo, querem oferecer uma assistência, querem estar ao lado das suas companheiras ali e às vezes aceitam muito o que vinha sendo falado, que o pai, ele não faz parte desse processo, o pai não faz parte do pré-natal. Muitos colegas não oferecem isso no pré-natal, né? O homem tá ali como um arbusto dentro do consultório. Ele não é perguntado de nada, ele não é questionado de nada. Então é uma maneira que, ao mesmo tempo que para um grupo de homens é extremamente confortável, para outro ele se sente inibido em fazer algum questionamento. Em tipo, e aí, como é que... Perguntar pro homem, tipo, e aí, Hugo, você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber alguma coisa? Você sabia que a sua esposa depende de você que você é um cara super importante. Se você falar pra ela e ficar junto dela, ela vai conseguir ter uma alimentação melhor, vai conseguir fazer o exercício diário, que é eu sempre falo que a medicação mais cara minha é o exercício físico e alimentação saudável. Que se o companheiro estiver ali do lado, facilita esse meio. Sim. E aí,
esse é o caminho de trazer esse rapaz, esse companheiro para esse momento da assistência. E eu vejo isso muito pouco, né? Sim. Eu tenho uma dúvida para fazer, tenho uma pergunta para fazer pro Thiago, que eu acho que conversa também, vai retroceder um pouco, mas conversa com isso também. Nós três, né, por mais que você é menos um pouco, falamos sobre masculinidade e tudo mais, por mais que estejamos falando de masculinidade, é natural na verdade, sei lá qual é a palavra, tem muitas mulheres que nos seguem para poder ver o conteúdo, por mais que a gente fale sobre masculinidade, paternidade, quem nos segue são mulheres, né, e que mostram esse conteúdo para seus parceiros, né? Quantos por cento? Quantos por cento, desculpa? Não entendi. 65. Mas tá bom pra caramba comparado, porque é isso. Beleza, ele é obstetra, então é esperado que sejam mulheres. Então, nesse ponto, eu não vou nem questionar. Mas, você falou que você foi estudar. E você pegou conteúdo, como você mesmo falou, feito para mulheres. E que você fez uma adaptação para entrar nessa linguagem para os homens. E eu acho que isso é uma grande dificuldade para muitas pessoas, que é como é que eu posso comunicar isso aos homens. E eu acho que você fez esse trabalho muito bem feito, entende? De conseguir, no Instagram, de uma forma lúdica, de uma forma poética também, de uma forma também ensinando e tal, que você conseguiu se conectar com homens num conteúdo que é dito amplamente para mulheres, entende? E a pergunta é, que foi? Qual é a parada? Tipo, beleza, chegou e, sei lá, vou fazer uma piada aqui, tipo, a gestação tem 40 semanas, e você começou a falar, não, gestação tem 9 meses, porque homens preferem meses do que semanas. Sei lá, qual foi a diferença na sua linguagem, na pegada que você fez, que conseguiu trazer esses homens? Cara, acho que não tem muito segredo, acho que desde o primeiro momento o objetivo era criar um espaço seguro, acho que acolhedor entre homens, né? Então acho que a partir do momento que eu passo a criar, né, ou que se é criado esse espaço, eu acho que vem com naturalidade essa linguagem, né, porque eu sou homem, né, então eu vivi, né, convivo com outros homens diariamente, então acho que quando nós estamos, isso acho que em vários cenários, né, quando nós estamos sozinhos, a gente acaba falando, né, muitas vezes, coisas piadas, enfim, coisas que fazem parte da nossa cultura. Não estou falando de piadas, né, misóginas, enfim, né, eu estou falando de jeito, de falar, pô, né, de brincar, de zoar o cara, né, de pegar no pé, enfim, coisas que de repente eu pensaria outras formas se fossem com uma mulher, né, mas dentro de uma broderagem saudável, nem sei se existe esse termo, tá? Tô só colocando aqui, mas dentro de um espaço onde a gente pode né, dialogar, eu vejo que essa linguagem ela acabou se tornando algo muito natural e tentando levar, de fato, uma linguagem cotidiana do dia a dia, né? Principalmente quando eu falo. Acho que quando eu escrevo, eu tento trazer acho que a minha escrita ela é um pouco mais, não é tão coloquial, assim como a gente está falando aqui, né? Mas quando eu falo, eu gosto de falar, cara, maruja aí, às vezes saem uns palavrões, então acho que sair desse tom professoral, acho que esse é o ponto, na verdade, pensando aqui com vocês. Sair desse lugar professoral, porque eu não sou um professor, eu não estou aqui para ensinar a ninguém a ser pai, eu costumo falar, cara, se alguém prometer para você que vai ensinar a você a ser pai, fuja. Não existe isso. Não existe. O que existem são conhecimentos importantes, que eu acredito que parte desses conhecimentos todo mundo deveria saber, mulheres, homens, né? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de vínculo, né? A gente está falando do início de uma vida, né? No caso de seres humanos que se tornarão adultos, a gente está falando de legado, a gente está falando de futuro, né? Então é algo muito mais amplo. E
Então, acho que essa sair desse lugar de professor, que volta e meia alguém quer que me colocar, né, de coach, ou, sei lá, as pessoas viajam às vezes. Eu falei, não, calma, galera, né, eu não tô aqui para ensinar ninguém a ser pai e ficar cagando regra, não é isso, não é isso, esse não é o ponto. Então, acho que isso acabou aproximando, né, os homens, homens inclusive mais resistentes, inclusive, né, quando me falam, olha, inclusive eu quero te ouvir, né, como que é a sua experiência? Então, trazendo também essa oportunidade de fala, né, no meu caso, um lugar de escuta também. Sim. Então, acho que tanto levar essa linguagem menos informal, com conhecimentos pautados em evidências, né, então acho que isso também é algo que é bacana, né, então tem uma informalidade, mas o conhecimento que eu levo, ele é pautado em evidências científicas, em estudos, né? Então acho que isso aproxima os homens, as mulheres. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe, Hugo? Mas eu acho que, pensando aqui com vocês, o principal é não ocupar esse lugar de professor, né? De um cara que está também diariamente vivenciando a paternidade, que estou diariamente ali lidando com meus próprios desafios, e principalmente para os homens que fazem os cursos, que estão mais próximos de mim, eu acho que daí eles veem realmente, né, que é algo real, né, que eu não estou aqui só palestrando, não, eu faço o que eu vivo, eu faço o que eu acredito, eu faço pautado num grande propósito, é isso que me move, né, então acho que esse conjunto de coisas faz com que eu acho que os homens e as pessoas, pelo menos alguns, curtam, né, o meu trabalho e se aproximem do que eu faço, né. Sim, eu acredito que isso que você está falando de não ter esse lugar de professor, né, que acaba sendo um lugar de poder também, né, e acaba tendo esse afastamento, né, falando de professor nesse modo mais antigão, né, tipo, você fala, tipo, né, o professor meio intocável, né. Ele tem que ser ouvido, né? Tudo que ele falar o aluno, que é aquele que não tem luz, né, uma coisa assim e tal. Então, eu acho muito legal porque, tirando você, eu acho que a primeira pessoa a falar de paternidade, um pai falando de paternidade assim, mais abertamente aqui no Brasil foi o Pianjas, né, que ele começou a trazer muitas coisas assim. O Thiago Queiroz, né, o Thiago Queiroz também, paizinho vírgula. Isso, mas... Na verdade, até acho que ele, não sei, a gente teria que fazer uma pesquisa, talvez o Thiago Queiroz tenha vindo um pouco antes, assim, mas ali, é isso, acho que são os dois pioneiros, né? Sim. Eu conheci o paizinho vírgula, né, o Thiago Queiroz, um pouco tempo depois. Primeiro eu lembro de ver o Pianjas, mas o Pianjas era muito altivo, sabe, ele parecia muito, tipo, eu olhava, não me parecia... Não estou falando mal de você, Pianjas, você é incrível. A minha parada, tipo assim, ele falava da paternidade de um jeito tão altiva, sabe? Que parecia, tipo, entende? Eu acho que isso que você trouxe. Você trouxe uma paternidade mais real, sabe? Mais, tipo assim, tipo, toma aqui, tete a tete, eu e você, sabe? Trazendo assim. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo você repetidamente fazendo no Instagram, eu acho ótimo você colocar, é quando você coloca algum vídeo de algum parto do pai chorando horrores e você coloca, permita-se, cara, sente, vai, só vai, sabe, essa martela, eu acho incrível, acho muito bom. E eu acho que isso conversa com isso que você tá trazendo, Gustavo, que movimento é esse que tá aumentando? Tá aumentando, tipo, ainda não é ideal, ainda tem muita coisa a crescer, mas... eu acho que aos poucos que vai surgindo essas pessoas, como falou o Pianjas, o Thiago Queiroz, o Thiago Costa, a gente que tá chegando agora, né, trazendo esse conteúdo assim, que vai somando, né? Mas sabe, Hugo, eu acho que é importante a gente pontuar que eu acho que todo esse movimento, ele não estaria tão forte, vamos dizer assim, que eu considero um movimento forte, se não fosse por livre e espontânea pressão, né, das mulheres. Então acho que é importante a gente pontuar que a gente não está aqui porque um dia, né, a gente, né, fala, putz, vamos começar a fazer isso, né, porque existe realmente, né, toda uma movimentação do universo feminino, né, e eu acho que a gestação, né, a maternidade né, sempre convocou, mas cada vez mais, né, as mulheres para um lugar crítico, inclusive, né, de uma paternidade que já não
pode ser igual ao que era dos nossos pais e nossos avós, já não dá conta, né, de todas as transformações sociais e inclusive no universo feminino. Então eu vejo que parte desse movimento vem também por olha, galera, tipo, né, corre aí porque são atrasados, né, corre aí porque senão vocês vão... A gente ainda tá patinando muito por causa disso, porque o pessoal ainda tá corre. Pô, eu patino muito, gente, muito, sabe? Estamos atrasados no rolê, galera. A gente precisa... e eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque a gente não pode perder o senso de urgência. Né? E isso talvez seja um dos grandes desafios que eu vejo. Como que a gente equaliza um período de transição existencial, que é a paternidade, assim como a maternidade, mas trazendo, né, aqui, que é a paternidade, diante de um cenário onde pouquíssimos homens foram cuidados verdadeiramente e foram ensinados a cuidar. Né? Então, como que a gente equaliza, né, toda uma história de vida longe do que é cuidar, longe, afastado do que é cuidado, e aí esse cara vira pai e tem que aprender tudo rápido, e é exigido, obviamente, né, com toda a... Faltou a palavra agora. Como que deve ser feito, né? Ele é exigido porque precisa, de fato, assumir essa responsabilidade com quem está carregando o piano e sente dor e quer urgência. Né? Como que a gente faz essa equalização? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? Como que eu, dentro de um processo, né, muito se usa na palavra construção, desconstrução, aprendizagem, né? Como que a gente equaliza isso? Porque eu mesmo já falei muitas vezes, né? Poxa, é no meu tempo, tipo, de repente, várias demandas acontecendo, você fala, não, é no meu tempo. Até hoje, eu me pego pensando nisso e falo, putz, mas o meu tempo, que tempo é esse? É justamente esse tempo, a mulher não tem esse tempo. Ela não tem esse tempo pra falar assim, não, agora você virou mãe e vamos dar um tempo pra você pensar de como você vai ser mãe, qual vai ser a sua maternidade que você vai querer exercer. Não, ela vai... É você. Você vai ser mãe. E já a gente tem nessa cultura nossa de que a mulher já nasce pronta para cuidar de outra pessoa. E nós não temos esse local de fala porque nós somos criados para outra. E hoje a gente está vendo gerações que, na verdade, a revolução feminina, né, com pílula anticoncepcional, com mercado de trabalho, elas não invadindo, mas elas dominando o mercado. Acho que não, elas no momento invadiram, hoje elas dominam completamente o mercado. Se você olhar a volta aí, provavelmente na sua empresa, a grande maioria mulheres. E nós, homens, ainda vamos ficar falando que a matéria de cuidar é dela? Ou que ser pai é prover financeiramente, né? Justamente. Mais da metade dos lares brasileiros tem as mulheres como chefe de família ainda se usa esse termo, né? Chefe de família, né? Então a gente ainda continua usando termos, né? Empregados a... E ao mesmo tempo que a gente, numa forma dessa, a gente acaba fazendo com que homens, por causa de uma cultura, se sintam extremamente confortáveis em falar, não, meu local, eu não sei trocar uma fralda. Eu não sei dar banho numa criança. Quem sabe disso? A minha esposa, a minha companheira. Vou deixar pra ela. Isso é uma coisa que eu sempre trago depois dos cursos, né? Depois da minha paternidade. Eu converso sobre isso. O momento de errar é agora. Daqui a 2, 3 anos, a gente vai estar rindo da fralda que caiu e o bebê que fez cocô no chão da casa. Beleza, agora é o momento. Mas é o momento de você dividir, porque senão vai ficar extremamente desigual. Essa
criação dessa criança, esse cuidado dessa Aí criança. você traz um ponto que é importante. Justamente. Só erra quem tenta. E você só aprende tentando. E repetindo, e errando, e acertando, e tentando, e fazendo, e cansando. Tipo, é sem fim mesmo, galera. Mas assim, não existe outro caminho, né? Então, e isso que você está falando, eu acho que, enfim, dialoga diretamente, né, com o mito do amor materno, né, que é esse conceito da Elisabeth Badinter, uma filósofa francesa, que traz justamente isso que você está falando, Gustavo, né, que essa ilusão, né, ela vem questionar justamente essa ideia, né, dessa mulher, desse instinto materno, que é algo que se fala muito, né, como se realmente as mulheres tivessem um instinto materno e que naturalmente elas já têm um roteiro de vida, né, e que a maternidade é o ápice da vida de uma mulher e que naturalmente também ela tem todos os atributos e ela aprendeu sabendo amamentar. Imagina, ela nasceu aprendendo, ela nasceu sabendo fazer uma criança parar de chorar, ela nasceu sabendo o que é introdução alimentar, ela nasceu sabendo fazer o filho parar de dormir, enfim, umas coisas que não existe isso, né? E uma coisa que é imposto é assim, você vai amar o seu filho quando você olhar pra ele. Não vai. Não vai. Certo. Isso gera uma culpa para milhares de mulheres. Isso. A gente tem mulheres, a gente sabe que tem um hormônio ocitocina que vai ajudar, mas a gente tem, não é só olhar para o bebê e falar, caraca, estou apaixonada por esse bebê. Eu acho que o maior sentimento que elas sentem quando nasce é tipo, ai, ufa, acabou. Acabou e fudeu, vou ter que cuidar. Desculpa. Mas vou ter que cuidar, né? E aí isso é dividir esse sentimento que você chega num puerpério exausta, cansada, operada, e ainda tem que lidar com peito todo destruído, dor, amar o bebê. E, enquanto isso, alguns companheiros estão lá comemorando, tomando cerveja, aproveitando e ganhando alguns louros. E a mulher virando noite, fazendo... Peraí, vamos voltar Sim. Porque não é esse o local de fala da paternidade, né? Sim. Então, quando a gente olha isso e vê essa culpa sobre as mulheres falam, cara, por que eu tô tendo esse bebê? Uma coisa que eu nem sei se tá conversando tanto assim, mas veio muito forte agora na minha cabeça, que eu aprendi no curso que eu fiz com o Thiago, era que isso foi no primeiro dia, né, que era só uma roda de conversa e tal, sobre puerpério, e foi muito interessante porque nos outros dias, como era sobre gestação e parto, tava todo mundo mesmo que na mesma fase, que era todo mundo gestante. Já na outra, né, tinha gente que ainda não, como eu, que ainda ter filho, tinha gente que já tinha filho, tinha gente que tinha filho de 8 anos de idade, tipo assim, tinha gente todo tipo, assim. E aí foi muito interessante, que foi muito rico a conversa. E uma coisa que eu aprendi nisso daí, e eu trazendo um pouco do conhecimento de psicologia que eu tenho, foi tipo assim, a sua mulher vai ter raiva de você. Ela vai ter raiva de você. E não tem exatamente o que você possa fazer que vai sanar essa raiva que ela vai ter de você. Por quê? Você não vai amamentar. Você não vai amamentar. Você não vai precisar ter... Você pode ser o pai, mas vai ter um momento que ela vai desejar não precisar amamentar. E ela vai olhar pra você e ela vai ver que você não precisa amamentar. E ela vai ficar com raiva de você. Alguma hora, ela vai estar acordada de madrugada, e mesmo que você tenha acordado milhões de vezes, mas naquele momento ela vai estar com sono, e ela vai estar acordada, e ela vai ver você dormindo, e ela vai ficar com raiva de você. E aí teve uma fala de uma pessoa no grupo falando assim, que chegou num ponto que ele precisou ir trabalhar, a pessoa que estava lá no grupo, e que tinha o horário de almoço dele, e que ele aproveitava o horário de almoço dele para fazer uma natação. E que a esposa dele tinha uma raiva dele, porque ele tava fazendo natação na hora do almoço dele. Mas, tipo assim, ele não tinha outra escolha. Tipo assim, ele poderia ficar só no trabalho. Tipo assim, peguei, almocei, beleza e tal. Uma coisa assim.
ele poderia aproveitar e cuidar do próprio corpo. Assim, não tinha muito o que se fazer, entende? Mas só o fato dele ter gerava raiva nela. Uhum. E eu lembro que foi um movimento muito de acolhimento. Tipo assim, cara, isso é difícil, é ruim e tal, lá, mas pô, vamos olhar pro lado dela. Ela não pode fazer isso agora, sabe? Ela não tem essa dificuldade. A gente pode até tentar dar, mas ela não vai ter do mesmo jeito que você tem, sabe? Porque ela tem outras demandas. E trazendo essa questão da psicologia, assim, um pouco, é que vai ser importante você sustentar esse sentimento difícil, entende? Da mãe do seu filho. Nesse período, né, do puerpério. Sabe? Poder aguentar um sentimento que as pessoas têm dificuldade de lidar. Que é a raiva, por exemplo. Então, isso que você tá falando, tipo assim, das diferenças, né? Tipo, da culpa materna que a gente tá falando e tal. Eu falei, eu não sei como é que converso isso, mas me veio muito forte isso. E eu achei importante compartilhar. Eu acho que a mulher entende, olha aquilo ali e vê uma vantagem masculina. Porque o cara tem um privilégio. Por quê? Porque ele não tem licença paternidade de 6 meses. Não tem. Porque talvez se ele tivesse em casa, ele não iria à natação. Sim. Se ele tivesse junto com ela em casa, talvez ele estaria fazendo o almoço para que ela pudesse amamentar, para ela descansar e organizar melhor o dia dela e ela ficar menos sobrecarregada. Sim. Ou ela ir na natação, né? Então eu acho que ela não consegue também ir na natação. Sim. No puerpério ela não vai conseguir, como o cara não vai conseguir também. Se os dois estiverem em casa, é trabalho para os dois. Sim. Cuidar de uma criança no puerpério, nos 6 meses ali, é trabalho para os dois. Eu lembro que o Caio foi incrível. Eu não tô nem falando dos Gemelares. Gemelares é trabalho pra uma comunidade inteira. O Caio era trabalho. Sim. E a mulher olhar, o cara vai... Como... Assim, minha esposa olhava pra mim e falava assim, você está indo para o hospital, enquanto eu estou em casa com o Caio o tempo inteiro. Eu falei, sim, mas eu estou indo trabalhar. Sim, mas você vai poder parar em algum momento e tomar um café. Sem estar preocupado com nada. Uhum. E aí eu falava, Sim, eu estava no hospital, uhum. trabalhando, mas em algum momento eu ia tomar um café, ia tomar uma água, sem me preocupar se o bebê estava acordado, se o bebê estava dormindo, Uhum. sem nada. E isso a mulher acaba não tendo. E nós, pela nossa cultura de licença paternidade de 5 dias, que a grande maioria é para comemoração. Grande maioria dos 5 primeiros dias é oba-oba. Sim. Visita na maternidade, vai pra casa, chega em casa, acabou. O cara volta pro trabalho e a mulher fica com o bebê em casa. Mas existe todo uma frente que tá pleiteando, né, o aumento, né, da licença paternidade, né, a extensão da licença paternidade. E eu venho acompanhando que existe um movimento contra, na verdade, principalmente de mulheres, que trazem justamente essa justificativa. Cara, se deixar mais em casa, é mais um filho para eu cuidar. Uhum. Então, olha só que louco, né? Algo que é super importante, pelo menos Sim. Vejo que é algo fundamental, inclusive, se a gente quiser realmente mudanças estruturais nesse cenário de cuidado. Sim. Mas eu super entendo essas mulheres que de repente falam, cara, só que me faltava agora ter esse cara em casa durante 2 meses, 3 meses, 60 dias. Meu Deus do céu, tira esse cara daqui, ele só vai dar mais trabalho, né? Tiago, quando você vier aqui, você tem que vir no Rio de Janeiro um dia, tá? Você sabe disso. Quando você vier aqui, a gente vai marcar, não importa, eu vou falar assim, olha só, dá um jeito, todo mundo junto aqui pra gente conversar, pra gente fazer um podcast só sobre licença paternidade, só pra discutir sobre isso. Eu acho que licença paternidade é algo extremamente rico e importante pra gente discutir. Sim. Tem essa posição que você fala da mulher não aguentar, mas eu acho que é cultural. Eu acho que enquanto nós, homens, estivermos só 5 dias, os 5 dias é aquela coisa de tipo, são os 5 primeiros dias, que é os 5 primeiros dias
que, vamos lá, Gente, a grande maioria é 24 horas na maternidade, Sim. ou 48 se for uma cirurgia, sim. que a grande maioria do brasileiro é. Se a gente for pensar em cesariana, o Brasil é recordista, 80% de cesariana. Então, o cara sai no segundo pro terceiro dia da maternidade, chega em casa, recebe a família, recebe amigos Sim. e volta a trabalhar. Uhum. Então, assim, não resta muito pro cara a não ser a festa. Sim. Mas eu acho que se ele ficar 3 meses, 6 meses, cara, ele vai ver acordar de madrugada, porque o período de férias Uhum. dele Sim. vai ser aquela coisa do tipo, meu irmão, tô ferrado. Ou ele vai preferir voltar a trabalhar. Ou não, eu tem prefiro... muita gente que volta a trabalhar. Isso é o que acontece muito, né? Eu tenho dado muito, né, no ambiente corporativo, e um dos grandes desafios das empresas que têm licença paternidade estendida é fazer os homens tirarem a licença Sim. paternidade estendida. É uma luta que vai ser por lei, mas tem que mudar a cultura. Isso aí com certeza. Exato, é uma educação. O que eu acho que deveria ser é o que fazem nos países nórdicos, que na verdade é 1 ano de licença paternidade e maternidade em que os dois dividem como eles bem entenderem. Se eles quiserem 6 meses dos dois juntos, são 6 meses dos dois juntos, aí conta como 1 ano, né? Ou vai 6 meses um, 6 meses outro, ou 10 meses um, não sei quantos meses outro, eles vão se organizando do jeito que eles quiserem. Mas, enfim, aí entra nesse debate, assim, né? A gente pode trazer também nesse próximo encontro ao vivo também o Leandro Ziotto, né, que ele é fundador da For Daddy, ele é um dos principais cabeças, né, desse movimento, que está pleiteando o aumento da licença paternidade. O cara sabe tudo de políticas. Eu acho que é o cara que pode trazer assim, conhecimento muito atualizado do que realmente está acontecendo dentro de políticas públicas, né? Então, aonde que nós estamos nesse momento? Perfeito. Então, mas de fato, assim, eu acho que, para resumindo, é algo fundamental, né? Só que isso só vai acontecer, eu acho que esse é um ponto importante para a gente estar conversando, né? Se os homens cada vez mais se engajarem nisso e ser uma pauta e uma demanda de homens. Sim, né? Porque nos últimos anos, a maior parte dos projetos propostos de aumento de licença paternidade foram feitos por mulheres. Sim. Eu nunca vi uma manifestação de homens querendo licença paternidade estendida. Caraca, eu pensei em fazer isso no Dia dos Pais, cara. Começar a organizar isso. Pois é, mas aqui não existe, né? Porque se fosse realmente uma necessidade, uma demanda, se nós homens quiséssemos realmente, coletivamente, a gente já teria isso há muito tempo. Mas eu acho que é daquilo que a gente tinha voltado, a gente vai voltar ao início. Como é que começa esse movimento de homens estarem dentro de casa, sim, dividindo as tarefas do bebê? Começa com quem? Começa com a mulher. Sim. A mulher falando, cara, eu preciso de você aqui. Eu preciso que você me auxilie. Por mais que você não seja 10% da capacidade do bebê, do que precisa, eu preciso da sua ajuda. Sim. Porque às vezes, trocar uma fralda, fazer uma comida, buscar alguma coisa, ficar com a criança para ela ir ao banheiro. Sim. Quantos relatos a gente tem disso? Na verdade é tudo, né, Gustavo? O cara pode fazer tudo, né? Porque imagina dentro de uma relação homoafetiva que não tem uma mulher. Né? Então, como que se constrói essas relações? Né? Como é que é esse cenário? Essa criança, ela vai se desenvolver perfeitamente, né? Mesmo durante uma ausência de uma figura feminina. Então, a gente não está falando aqui necessariamente, né? Claro que a gente está falando aqui dentro de um olhar mais heteronormativo, que acaba sendo a maior parte das configurações familiares, mas quando a gente fala, né, dentro do recorte de cuidado e de demandas de um bebê, com exceção à amamentação, né, cara, nós podemos fazer tudo, inclusive pode ser o aleitamento, né, de repente essa mulher está tão exausta de amamentar, talvez ela esteja com uma fissura, né, com uma mastite, né, e como é que faz? Esse cara, ele tá totalmente ali, poxa, então eu aleitei a minha filha, né, com sonda, né, então isso é algo que pode ser realizado. Então acho que a gente tem que cada vez mais, e às vezes ser até direto, e às vezes até duro, né, daí, né, eu gosto de ser bem, eu zelo por uma linguagem afetiva, compassiva, mas eu entendo que tem algumas coisas que a gente não dá mais para ficar falando
meias palavras, tá ligado? Tipo, cara, é responsa. Tudo, 100%. Você vai dar conta de tudo? Não. Ela também não. E aí, a partir disso, é como que vocês coletivamente podem criar estratégias, né, partindo do princípio de equidade, e a equidade não é igualdade, a equidade é como que nós buscamos o melhor cenário possível a partir do lugar onde cada um se encontra no momento. Então, se você gestou, pariu, né, você está num lugar totalmente diferente de mim, que não teve nenhuma alteração, né, fisiológica no meu corpo, mas que eu tenha também impactos na minha existência, né, na minha paternidade, na minha, né, dentro da minha vida enquanto homem, enquanto pai, né, mas quem está mais vulnerável, né, em questões, né, fisiológicas, psicológicas, né, e quando a gente se aprofunda, né, e tudo que envolve de fato o puerpério, enfim, né, é essa mulher, né? Então isso é inquestionável. Então a gente tem que levar isso em consideração para que a partir disso a gente busque, né, o melhor cenário possível através desse entendimento de equidade. Mas a responsabilidade e as necessidades nós podemos fazer primeiro, são nossas, né, responsabilidades, e a gente pode fazer e deve fazer, né? E aí precisa de coragem, né, que é algo que a gente fala bastante, né? Porque nós temos coragem para acelerar um carro a 200 por hora, né, para dar uma porrada num cara, para fazer um monte de coisas, mas a gente não tem coragem para falar de repente para parceiro, olha, eu errei, foi mal, eu vou melhorar, eu vou buscar, eu quero fazer, quero aprender, né? Deixa eu fazer, né? Eu vou fazer, como é que faz, né? Se colocar nesse lugar, né, da coragem de reivindicar esse lugar, mas não um lugar de com autoritarismo, né? E sim com humildade e vulnerabilidade de quem não sabe, de quem está disposto a aprender, mas também não trazendo essa mulher como uma professora, né? Então é sempre essas nuances, né? Tipo, é muito complexo. Muito complexo. A parte prática, né? Ali as demandas, a lista de coisas com as crianças, a lista de coisas da casa, ali, cara, isso é inquestionável, né? E isso a gente não pode, nós homens, não podemos ser tolerantes também. A gente pode, não tô falando que a gente não pode, não é pra gente não escutar ou não acolher o cara, porque eu também faço isso, é um desafio, né? Como a gente falou, é um desafio diário, né? Mas eu vou lá, cara, Gustavo, cara, beleza, não tá conseguindo, mas como você vai fazer para conseguir? Eu tô aqui para te ensinar a conseguir, mas você tem que conseguir, porque senão alguém vai pagar o preço, e aí vai ter raiva, e aí vai dar... Eu contei, eu geralmente conto no meu consultório de um caso que aconteceu comigo com o Caio, e que vários se identificam, que é o seguinte, eu cheguei no momento lá em casa, o Caio e tal, vamos cuidar, como é que eu vou dividir esse horário e tal. Eu falei, olha, o Caio, eu não tinha um momento meu com o Caio. Minha esposa tem, a amamentação é ela e o Caio. Não interessa o planeta em volta. O planeta dela era ela e o Caio. O planeta do Caio era ele e a mãe. Eu falei, cara, eu não tinha esse acesso a esse planeta, a esse momento meu com a criança. E aí, a nossa sociedade, ela faz alguma coisa de ocultar o homem. O homem não sabe trocar fralda. O homem não sabe fazer isso. O homem não sabe dar mamadeira. O homem não sabe. E aí, ou você cai numa dualidade. Ou você vai aceitar e ficar numa zona de conforto, que é muito legal. Ficar muito legal numa zona de conforto, sentado no sofá, trocando o canal e falar, pô, eu não sei trocar fralda. Troca aí alguém. Eu não sei fazer almoço. Alguém faz. Eu não... Beleza. Ou você vai chegar e vai falar, olha só, eu preciso do meu momento com meu filho. E aí, eu me lembro de uma noite, que a gente estava, eu e minha esposa, e meu filho começou a chorar. E a rede de apoio abriu a porta do quarto e falou, me dá o Caio aqui. Aí não demos, fechei a porta, colocamos o Caio pra dormir. E no outro dia eu cheguei e falei, olha só, reuni todas as redes de apoio que estavam na casa e falei, olha só,
quando a porta do meu quarto estiver fechada, Mantém ela fechada. não existe que a criança tá precisando de alguém a não ser o pai e a mãe. Uhum. Porque senão você é invadido completamente várias vezes por outras pessoas pela rede de apoio, porque você não sabe fazer. Eu não sei, não sabia colocar o Caio parar de chorar. Sim. Mas tive que aprender. Uhum. Eu tive que aprender e aprendi na marra. Uhum. Não tem outra opção, Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não tem outra opção. E a outra coisa que eu fiz eu quero o meu momento de mundo, só eu e o Caio. A mãe é a amamentação? É. Falei, o que sobra pra mim? O banho. Uhum. Desde o início, do 0 a 1 ano do Caio, eu dei todos os banhos. Uhum. Falava, eu vou chegar do trabalho, 7 horas da noite. Das 7 horas da noite em diante, o Caio é meu. Uhum. Eu dava banho e botava pra dormir. E isso faz uma conexão você com o seu filho muito interessante. E também diminui aquela coisa do tipo, ele não vai ser capaz. Porque ele não vai ser capaz no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Uhum. Depois disso, você vai aprender. Uhum. Sim. E eu acho que falta isso. E no consultório, o relato de pais sobre isso, eu tive, não é 1, não é 2, não é 3, é vários. Que eu conto essa história e depois eles chegam e falam assim, Gustavo, aconteceu a mesma coisa comigo. Uhum. Falaram que eu não sabia fazer nada. Uhum. E aí eu falei, e aí você? Falei, cara, que a fralda caia, Uhum. que aconteça Sim. alguma coisa, que não é o pior. Trocar uma fralda, dar um banho, não vai afogar uma criança. É porque tem uma coisa também que acontece. Isso que aconteceu com você não acontece somente com nós homens. Acontece com as mulheres também, acontece com as mães também. Que vão, tipo assim, estão com a criança assim, e a criança tá chorando e tal, lá, e ela vai comentar, por exemplo, que vai chegar talvez a avó, outra pessoa e tal, tipo assim, é cólica, tá com fome, o leite é fraco, qualquer dessas bobageiras que falam por aí. E aí a mãe vai se duvidar da maternidade dela, se ela sabe lidar, se ela sabe cuidar dessa criança, lá e tudo mais. Sendo que acontece, ao mesmo tempo que tem essa aprovação, tem tipo assim, você tem que lidar com isso, você vai ter que dar um jeito de resolver isso. E a gente tem esse privilégio que toma, não sei fazer, resolve aí. E aí que vem isso que a gente tá convocando homens a terem atitude, a terem esse movimento que tanto é ensinado a gente a fazer um trabalho, tipo assim, tem que resolver tal parada, não sei fazer, te vira, dá um jeito, dá teus pulos, resolve. Pô, no trabalho você escuta isso a rodo, entende? Você não vai chegar, não, tadinho, tal, lá, isso aí não acontece. Entre várias outras situações, tu quer, tu dá um jeito. Pô, quantos memes você não vê aí de gente falando assim, tu quer conquistar uma mulher que tu gosta e tal, lá. Pô, quando o cara quer, ele não dá um jeito e tal. Por que na paternidade é diferente? Por que na paternidade tu não dá um jeito? Sim, vem esse questionamento, a gente se sente mal, a gente duvida da nossa própria paternidade, a gente se duvida se a gente é um bom pai mesmo ou não, se a gente é capaz mesmo de cuidar de uma criança ou não, mas a questão sustenta, meu irmão. Sustenta esse mal-estar, sustenta isso, que eu sei que você vai conseguir. Você vai conseguir botar essa criança pra dormir. Você vai conseguir dar isso. Então, mas eu acho que falta um espaço pra esse cara falar assim, cara, eu consigo. Uhum. E é o curso do Thiago que me fez fazer isso. Uhum. São vozes de pessoas falando pra ele de que, cara, são outros homens falando pra ele, pô, cara, é difícil, mas vamos. Vai dar certo, faça isso. Porque senão, o muito mais fácil é falar, realmente eu não sei. Sabe qual? Mas dando meus pitacos aqui, né? Assim como eu trouxe anteriormente, né, o mito do amor materno, né, que essa ideia que todas as mulheres nascem, né, já com todo o repertório de cuidado, e a maternidade é o ápice dessa vida, né? Dentro de um processo até de santificação, né? Eu fico até viajando, né? Imagina quanto deve ser difícil, né?
né, sempre, né, ser comparada, né, à mãe, né, a mãe de Deus, a mãe de todas, né, essa coisa deve ser um peso muito, um fardo muito grande, né, mas isso é uma construção histórica, né, que a gente está falando, dessa ideia, né, desse mito, né, que as mulheres, elas têm esse instinto materno. E paralelamente existe o que eu chamo de mito da incapacidade paterna, né, que é forjada nessa mesma estrutura. Então, de um lado, tem essa mulher que é posta nesse lugar, né, como que tem que viver, ele tem que estar feliz, inclusive, com esse lugar, porque, afinal de contas, daí a culpa, né, que tipo de mulher é você que não está feliz com a sua maternidade, ou que não dá conta da sua maternidade, ou que não quer fazer como outras pessoas querem, ou acha melhor, né, então que tipo de mulher é você? E, paralelamente, temos nós, homens, que nunca ocupamos o lugar de cuidado. Então, se a gente revisitar a nossa história, nós nunca estivemos no lugar de cuidado primário, de sobrevivência de um ser humano após a chegada dele, após a chegada de um bebê. Atendendo às angústias, às demandas de sobrevivência, né, acolhendo quem pariu. Né. Esse lugar é um lugar inédito para nós homens. Falando isso né, claro que existiram homens na história que ocuparam esse lugar, né, mas estou falando, né, coletivamente, né, de sociedade. Então, isso faz com que seja criado um mito, né, e o que é um mito? Né, é uma narrativa que é contada durante muito tempo, ao ponto que para muitas pessoas viram verdade, mas ela não é uma verdade. Até porque cuidar e o cuidado é uma capacidade humana, não está relacionada a gênero. Todos nós nascemos com a capacidade de cuidar. A questão é que, ao longo das nossas histórias, uns aprendem a cuidar, ou são forçados a terem que cuidar e forçados a exercer esse cuidado, como identidade, inclusive, né? E outros não, pelo contrário, né? Se você cuida, você... né, tudo que se aproxima ao cuidado está relacionado ao feminino, e se você tudo que está relacionado ao feminino, a gente tem que se afastar, né? E isso faz com que crie-se no imaginário coletivo a ideia que nós homens não temos a capacidade. Então veja bem, não é que simplesmente o homem não quer, é que nós não temos a capacidade de cuidar. E isso é algo que permanece de forma horizontal em toda a sociedade, tanto nas mulheres, né, quando de repente alguém, né, como vocês já disseram, né, poxa, não tem espaço, ou a gente é questionado, né, de repente eu estava no meu quarto, fui invadido, né, até por pessoas que me amam, e é incrível que as pessoas são cruéis por amor, muitas vezes, e acho que quando um filho chega, a gente vê isso de forma muito nítida, né, as pessoas por amor querem dar o seu melhor, mas às vezes são invasivas, são violentas. Então, mas de uma forma geral, existe a possibilidade de uma desqualificação dessa paternidade justamente partindo da ideia que a gente não sabe cuidar. Né? Então, poxa, deixa essa criança comigo porque você não sabe, a criança está 5 segundos no teu colo. Né? Mas também tem isso que o Gustavo trouxe, né? Dessa cara, de repente esse cara mesmo, ele tá com o filho durante 5 segundos chorando e ele, cara, eu não sei mais, quem sabe? A mãe sabe, afinal de contas, né? Então vira meio que esse ciclo que vai se retroalimentando, que é super difícil de quebrar esse ciclo, né? De como que a gente faz com que as mulheres criem segurança na nossa paternidade, sendo que nós nunca cuidamos, a maior parte ainda continua não cuidando, né? Muitas mulheres são violentadas, a quantidade de mães solos só aumenta, a quantidade de crianças abandonadas só aumenta, né? Então os indicadores negativos das paternidades continuam aumentando. Como que a gente coloca e convence as mulheres e as nossas próprias companheiras, né, que nós realmente estamos expostos e temos a capacidade de cuidar? É algo muito difícil. Então, e como que nós também criamos coragem, nos motivamos, né, a fazer o que tem que ser feito. Então eu concordo com vocês quando vocês trazem, né, a obrigatoriedade, a gente tem que falar, é a obrigação nossa cuidar, estar disposto a cumprir com as demandas, sim, mas eu acho que tem um outro lugar que é muito importante a gente trazer, que eu acho que traz mais uma questão
que traz outros aspectos que eu acho que são muito importantes, está relacionado à sensibilidade, a sentimentos, a emoções, a construção de vínculo com esse bebê, para que a paternidade não seja só uma obrigação, porque tudo que é obrigação a gente às vezes cansa, às vezes dá saco, né? Se é só obrigação, se é só luto, se é só perda, né? E a gente não tem nenhuma aquisição, se a gente não vê cor, se a gente não vê beleza, né? Vai ser difícil também, inclusive, engajar outros homens, né, a exercer esse lugar. Então, eu acho importante também a gente falar que o cara que não ocupa esse lugar, ele está perdendo uma grande oportunidade da vida, de amadurecimento. O cara que não ampara as angústias desse bebê que está chorando, que não está ao lado da sua companheira, que não está acolhendo esse bebê, que não está errando, que não está acordando de madrugada, que não está enfiando o dedo na bosta, né? Porque todo mundo que troca a fralda enfia o dedo na bosta, e assim, muito. Muito. Né? Se você não está fazendo isso, cara, você está perdendo a oportunidade de criar vínculos com o seu filho. Total. Porque é na tentativa e é no erro, é no cuidado, é no amparo das angústias. E não é porque é necessariamente a mãe que tem o maior vínculo. Claro que existe uma vinculação ali dentro da gestação, isso é indubitável, mas isso não determina, né, a profundidade desse vínculo. Porque senão todas as mães, né, daí nós estaremos reforçando aqui, né, a ideia do instinto materno e do mito do amor materno. Né, tanto que existem mães que muitas vezes esse filho nasce e fala, cara, eu achei que eu ia amar meu filho, mas quem é essa criança? Justamente. Né? Tem um... Como que faz? Então, acho por isso que é importante a gente reforçar. Né? É uma obrigação, sim, porque a gente está atrasado, então a gente tem muito que correr, é obrigação, a gente tem que bater nessa tecla, mas a gente também tem que bater nessa tecla que é uma oportunidade de transformação, de amadurecimento, né? Não trago evolução porque parece que é o único caminho, né? Que os pais são seres evoluídos, quem não tem filhos são evoluídos, né? Não é sobre isso, né? Mas é uma grande oportunidade, né, cara? Eu sou um homem totalmente diferente de quando eu não tinha filhos e eu me vejo um homem muito melhor, um cara muito melhor, né? Em vários aspectos, sabe? Então, o cara que não está nesse lugar e que não ocupa esse lugar, ele tá só perdendo. Ele tá só perdendo. Primeiro que ele pode perder a relação com a pessoa que ele ama, né? Se for a companheira, né? Ele tá perdendo o vínculo, ele tá perdendo experiências, ele tá perdendo memórias. Ele só perde. E muitas vezes acha que tá ganhando, ou nem acha, né? Só tá indo ali no fluxo do que tá posto, né? Então, dou esse meu pitaco, assim, trazendo e convocando também os homens, assim, sabe, a se debruçarem como responsabilidade, como obrigação, mas também convoco os homens para mergulharem de cabeça na beleza, né, e nas cores das paternidades, né, em tudo que envolve esse universo altamente complexo, desafio, faca na caveira, sinistro, mas, transformador, belo, emociona, né, até hoje eu sinto sentimentos que eu não sei nomear, né? Quando eu vi a minha filha nascendo, as minhas filhas nascendo, caraca, mano, eu só senti aquilo naquela hora, naquele momento, nunca mais, e cada parto foi um sentimento diferente, e eu posso falar que foi amor, mas amor é uma palavra tão pequena diante do que foi aquele turbilhão, ou é uma palavra que, sei lá, eu amo minha companheira, eu amo meus pais, eu amo muitas pessoas, mas naquele momento, brother, naquele momento, não tem nome. Só foi aquela experiência, sabe? Então, que desperdício, né? Os homens que não ocupam esse lugar, que não estão ali realmente, que não estão se debruçando, né? Que não estão convocando outros homens, né? Então, isso não é... A paternidade também não é só um trabalho individual, né? A gente está falando de transformação social, de legado, né? E aí já filosofando e viajando com vocês aqui, né? Principalmente trazendo essa reflexão para pais de meninos, que serão os homens do futuro. Eu sempre quis ter filhas mulheres, mas recebi 3 meninos. E eu acho que esse é um desafio enorme. Criá-los para respeitar e para criar pessoas.
Eu e Marina, minha esposa, a gente tem uma coisa de criá-los para cuidar de pessoas. Então, os brinquedos não têm sexo, né? Os brinquedos são brinquedos. E a gente sempre orienta eles a... Ah, quero ter uma boneca. Beleza, vai lá. Uma boneca é um brinquedo. É um brinquedo que ele vai aprender a cuidar de alguém. É o principal brinquedo. Então, vamos fazer uma comidinha? Vamos! Eu geralmente faço as jantas todas as noites lá em casa. Os meninos aprendem a estar ali, a estar ali naquele ambiente. Brincar, não brincar de ser pai, mas brincar de cuidar de outros. Sim, sim, sim. Sabe? É o brincar do cuidar. Do cuidar do tipo, vamos fazer uma comida porque a comida alimenta, a comida é um afeto, é um carinho, é um sacia fome. Então tem todos esses projetos que a gente pode entrar e pode fazer. Ter meninos é um desafio muito grande. O que a gente está fazendo aqui, assim, né, coletivamente, né, de refletir, enfim, de buscar uma mudança, é uma redução de danos, quando eu falo na atuação com os homens adultos. Né? Justamente. É uma redução de danos, porque a transformação em si vão ver com nossos filhos, só que elas necessitam necessariamente da nossa transformação também. Da nossa transformação. Né, e do nosso cuidado e como que a gente vai estar cuidando desses meninos. Né, então de fato e algo que cada vez mais eu venho me debruçando, né, coordenando o Projeto Meninos nos últimos 2 anos, foi um mergulho de fato, né, nesse universo dos meninos, dos adolescentes e alarmante, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que assim dentro dos meninos, né, existem muitos meninos cada vez mais conscientes, né, adolescentes mesmo, né, mas eu me deparei, assim, com um cenário muito triste, né, de meninos totalmente invisibilizados, né, e aí pergunta, mas como assim, né, os meninos são invisibilizados, né, sendo que são as meninas as que mais sofrem violências, né, se a gente for ver, né, e aí, ouvindo esses meninos, e quando a gente olha também, né, para os programas, para os projetos, né, para instituições, quem cuida dos meninos? Quem acolhe os meninos? Quem educa esses meninos? Quem ampara os anseios? Quem também, né, quem está ali disponível realmente? Aí eu falo isso de forma tanto individual, olhando para os pais, familiar, olhando para os pais, né, para esse núcleo familiar, mas também para as organizações, né, para a sociedade, para as instituições. E aí eu não estou falando em detrimento, né, do que existe em relação às meninas e às mulheres, né? Mas a questão é, se nós não olharmos para os meninos com urgência e criarmos mecanismos, estratégias, ferramentas, né, para olhar, primeiro, para escutar esses meninos, né, porque passa o primeiro passo, esse é o primeiro passo, né, quem são esses meninos, né, o que eles estão pensando, quais são as dores, né, mas um segundo passo como que a gente faz? Pensando que esses meninos serão os homens do futuro. E aí o futuro, que eu tô falando, às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos para os meninos adolescentes. Que eles vão chegar com 18 anos sendo lidos e reconhecidos como meninos, né? Então, podendo ser negligente com cuidado, enfim, ser menino até 18 anos. Na verdade, a gente pode ser menino até quantos anos quisermos, né? Mas, assim, oficialmente, né, até 18 anos. E depois de 18 anos, ele será cobrado e exigido como se ele tivesse aprendido a vida inteira a cuidar, né? E aí esse cara vai cagar, vai violentar, vai fazer alguma bosta, né? E vai dar ruim. É porque que você tá falando assim, tipo, nós podemos ser meninos por muito tempo, mas aos 18 anos ele vai ser cobrado como homem e tal. É porque tem uma questão que às vezes a gente... Desculpa, Hugo, só te cortando, e um parênteses importante, tá?
quando a gente racializa, que é importante a gente racializar. Isso, às vezes que eu falar. Meninos negros, né, periféricos, daí é uma outra história, né, porque esses meninos, eles apanham, né, como se fossem adultos, não que adulto mereça apanhar, né, mas eles são lidos como adultos, né, desde muito pequenos, né, então é uma outra referência que é importante a gente trazer, né, com certeza. Mas era exatamente isso que eu ia falar, que tipo assim, que às vezes a gente pega a masculinidade e coloca tudo num pacote só e falando tipo assim, masculinidade é isso, e não é. Há várias masculinidades que são recortadas por vários outros recortes. Você pega pessoas que têm mais privilégios, né, financeiros e tudo mais, podem chegar a 30 e poucos anos, é só um menino e tudo mais. E um adolescente de 16 anos, 15 anos na favela, ele é muito adulto já para saber o que ele tá fazendo, lá. Entende? Então tem a questão de raça, classe, enfim, todas essas questões. Mas, Thiago, cara, é muito bom conversar com você, porque muitas horas. Que conversa rica, né? Que coisa. Porque vai abrindo vários hiperlinks de várias coisas assim para conversar, de, como você falou, várias masculinidades, falar sobre a infância, né, dos meninos, como é que a gente pode fazer isso. E uma das coisas que eu já pensei várias vezes, mas é sempre bom lembrar, e eu acho que isso para mim cai no esquecimento muito fácil, porque eu acho que muito importante o papel de dar puxão de orelha nos homens e falar, vamos chegar junto, vamos fazer e tal. Eu acho muito importante esse papel. Mas eu acho que um papel muito importante que você falou, Thiago, que é da gente mostrar um lado bonito da paternidade. A gente mostrar pra eles o que eles estão perdendo. Entende? Pra atrair, pra ser atraente mesmo, né? Porque você chega, tipo assim, não tô querendo romantizar, tá? Tô querendo só falar, você tá perdendo. Porque, imagina, a pessoa já não é educada pra isso, já não tem, já não faz parte do universo dela e tudo mais. E chega alguém e fala assim, pô, virei à noite, dedo no cocô, não sei o que lá, hahaha e tal coisa, pô, estresse e tal. O cara vai olhar 2 olhão assim e falar, pô, eu não quero isso pra minha vida. Mas a gente poder mostrar, cara, beleza, é difícil, mas é bonito, é bom, cara. Nada paga o que, por exemplo, hoje aconteceu comigo, de eu estar tendo repetidamente vários dias muito difíceis, muito sofridos, a ansiedade batendo no talo, tá o teu filho empoleirado em cima de você, querendo, tipo, assim, sei lá, entrar dentro de você, tipo, botando o pé na tua cara e tal, você tá meio irritado e do nada ele olha pra você e fala assim, eu te amo. Do nada, do absolutamente nada, e você falar assim, tipo, desarma, sabe? Tipo, todos os problemas, quanto pra pagar, não sei o que, dívida e coisa, e podcast que ele vai fazer, e tipo, eu te amo. Sabe? Não tem como você viver isso se você não passar também pelas partes ruins, sabe? E é isso que a gente quer mostrar pra vocês. E não só isso, assim, você se vê no seu filho, né? Sim. Eu acho que quando você se vê, ele repetindo coisas, ele fazendo coisas igual a você, é extremamente, sei lá, prazeroso, é uma coisa que te deixa, a mim pelo menos, me deixa muito feliz. Sim. E isso é muito legal de você estar vendo que aquele serzinho, ele pode ser a sua melhor parte. Sim. Então é importante a gente falar sobre paternidade. A gente tá aqui com uma das pessoas que nos despertou esse desejo de a gente tá aqui para ajudar outros homens, para falar que nossa experiência com o Thiago foi extremamente importante, mudou nossas paternidades, e que a gente hoje tá aqui conversando sobre paternidade para ajudar outros homens, para que a gente consiga que mais homens falem sobre paternidade, discutam, queiram melhorar a vivência com seus filhos e melhorar a sua vivência com a companheira, com a mãe dos seus filhos, e ter um filho com crescimento, pensando no cuidado do outro, pensando
que não é só uma vida que ele vai passar sem as suas características para outro. Sim. Então é passar muito mais do que isso. Sim. Eu fico muito feliz nesse convite. Eu me vejo ao lado de gigantes, sabe? É prazeroso estar aqui com vocês. E eu retomo o convite. Gente, vocês querem pensar paternidade, vocês querem pensar masculinidade, vocês querem fazer a diferença, né? Quer fazer diferença no mundo? Cara, seja pai. Pô, você não vai... Você vai mudar um mundo inteiro sendo um pai presente. Então não é ter filho, né? É ser pai. Não. Ser pai. Siga Homem Paterno no Instagram. Siga Meu Obstetra no Instagram. hugocosta.psi e Não é Mamãe Podcast. Muito obrigado. Não temos um patrocínio do Projeto Homem Paterno, né? Porque isso aqui... Não temos. O maior jabá do mundo foi aqui esse podcast. Não temos, mas porque é real, Thiago. E tê-lo aqui... Eu fico extremamente lisonjeado de tê-lo aqui, porque você foi extremamente importante na minha paternidade. Sim. Eu fico muito feliz e eu falei, eu vou hoje de qualquer forma. Graças a Deus, nenhum bebê quis nascer hoje. Vocês também são muito importantes. Tem algumas pessoas, imagina, milhares de homens que já fizeram os cursos, né, que eu tive encontros presenciais, online, que eu conheci nesses últimos 7 anos. Mas tem alguns que a gente acaba... criando histórias, criando vínculos, né? E com certeza vocês dois são desses homens que fazem parte aí da minha paternidade, né? Que eu admiro. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Compartilhando essas experiências, conversando, filosofando, né? Dando umas broncas nos homens, em nós mesmos, né? Sim. E é isso, seguimos juntos, que vocês precisarem, sempre que vocês precisarem, estou aqui. Para quem quiser também, né? Já falou aqui do Instagram do Homem Paterno, né? Tem os cursos, também tem o site homempaterno.com.br. Nós temos a nossa rede de apoio paterna gratuita, online, onde a gente se reúne mensalmente, num cenário muito próximo que a gente está aqui, né? O objetivo é realmente trocar experiências entre homens. Então, venham fazer parte, né? Não precisa ficar sozinho, não precisa nem falar, pode só escutar também, fingir que nem tá ali, né? Mas venham fazer parte aí, porque junto é muito melhor. Thiago, obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Muito obrigado. Seguimos. Eu conto que você um dia vem aqui, tá? Porra, tudo que eu quero. Vamos armar isso aí. Vamos organizar. Vambora. Vamos pegar as crianças agora. Valeu. Demorou, galera. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Se vocês precisarem, comigo. A gente também. Um abraço. Beijo. Beijo, minha gente. Até a próxima.